Bom dia, pessoal, eu sou o professor Ione, estou aqui juntamente com a minha colega de profissão, a professora Tina, e juntos nós vamos fazer uma atividade interdisciplinar. Galera, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Como vocês se lembram, essa temática era trabalhada por nós na Escola Estadual Professor Benevides através de feiras, atividades diferenciadas, aulas de campo, mas as questões que estão relacionadas à pandemia não nos permitem estar próximos e juntos, mas a temática meio ambiente não vai passar em branco. Por isso, eu e a professora Tina, com essa aula interdisciplinar, vamos trabalhar o tema meio ambiente com vocês. E aí, galera, o que é meio ambiente? Pessoal, meio ambiente é um tema de extrema relevância e importância. Meio ambiente vai além do verde das florestas e dos animais. Meio ambiente é um todo, é a soma de todas as partes. Meio ambiente é o ar que respiramos. Meio ambiente é o solo que utilizamos para poder plantar. E meio ambiente é água. Água é fonte de vida. E dentro dessa questão de meio ambiente, a gente vai estar falando da bacia hidrográfica do rio Urucuia. O que é uma bacia hidrográfica? Bom, uma bacia hidrográfica é um rio principal composta por seus afluentes. E nós, hoje, estamos aqui diante de um importante afluente da bacia do São Francisco, que é o rio Urucuia. Sabendo também que o rio Urucuia compõe a sua própria bacia, né? Ela é composta em uma grande área formada por 12 municípios. O nosso rio Urucuia, ele nasce no estado do Goiás, mais precisamente no município de Formosa, fazendo divisa com Minas Gerais. Voltei, galerinha! Então olha só, rio Urucuia, o rio de águas vermelhas. Vocês sabiam que já tivemos povos indígenas habitando a nossa região? Isso mesmo, já tivemos povos indígenas, basicamente descendentes da tribo dos Caiapós, tá ok? E foi esse pessoal, essa tribo indígena, esses descendentes dos Caiapós, que habitaram a região do rio Urucuia e do rio Paracatu, que colocaram o nome do nosso rio de rio Urucuia. O nome rio Urucuia, ele deriva da palavra urucum. O urucum é uma planta que possui a capacidade de gerar um corante de cor vermelha. Por isso o nome rio Urucuia, porque nos períodos de cheias do nosso rio, as suas águas ficam vermelhas. E aí esse pessoal, os descendentes dos Caiapós, colocaram o nome do nosso rio de rio Urucuia, por causa dessa semelhança entre o corante de cor vermelhas que as tribos indígenas utilizam para pintar os seus rostos e corpos, e colocaram o nome do nosso rio de rio Urucuia. Conforme a professora Tina já falou, o nosso rio Urucuia e a nossa bacia hidrográfica do rio Urucuia, ela é muito grande. Ela ocupa aproximadamente uma área de 25 mil quilômetros quadrados. Isso representa 10% da bacia hidrográfica do rio São Francisco. Lembrando, pessoal, que essa bacia, ela é fonte, de riqueza para toda a nossa região. A vocação, econômica desses municípios, aqui a vocação econômica, vamos dizer assim, eles utilizam muito da bacia do rio Urucuia, para o aproveitamento de áreas para a agricultura e a própria pecuária. A professora Tina colocou uma situação muito, mas muito importante. Na nossa região onde está localizada a bacia hidrográfica do rio Urucuia, é a mesorregião noroeste do estado de Minas Gerais. A mesorregião noroeste do estado de Minas Gerais é classificada como polo nacional de irrigação. O que isso quer dizer, galerinha? Quer dizer que nessa região a gente tem várias atividades socioeconômicas que envolvem principalmente a questão da agricultura. E aí entra uma questão que tem nos preocupado bastante. De acordo com dados e estimativas do IBGE e outras fontes de pesquisa relacionadas à agricultura,
No ano de 2014, nós tínhamos aproximadamente mais de 1.000 pivôs centrais localizados dentro da bacia hidrográfica do Rio Urucuia. Isso mesmo, mais de 1.000 pivôs centrais. Ah, professor, o que vem a ser um pivô? Um pivô nada mais é do que uma área, tá ok? Onde o pessoal utiliza para poder plantar. E dentro daquela área de cultivo de plantio, se tem o bombeamento da água do rio, para que esse produtor rural tenha a capacidade de produzir, né, durante o período de estiagem. E aí é onde a gente começa a se deparar com alguns problemas de ordem ambiental, que é a questão do assoreamento, né? Temos também a questão da mata ciliar e por aí vai. Também nós temos podemos perceber uma grande área, né, desmatada, né? Além do desmate das áreas ciliares, né, que o professor Orione falou, nós temos grandes áreas, né, para a cobertura da produção agrícola e também para a criação do gado, né? Essa nossa região, eles utilizam grandes áreas porque a criação de gado é mais extensiva, ou seja, é quando o gado ele é criado solto, né? E aí vai utilizar grandes áreas. Com isso, vai provocando uma grande área, né, desmatada em toda essa região. E com isso, os problemas, né, do assoreamento. Voltei, pessoal, para poder falar um pouquinho aqui sobre quantitativo populacional de pessoas que são atendidas pela nossa bacia hidrográfica do Rio Urucuia. Conforme a professora Tina já nos informou, a bacia hidrográfica do Rio Urucuia compreende 12 municípios. Dentre esses municípios nós temos o município de Arinos. E a população atendida pela bacia hidrográfica do Rio Urucuia são mais de 200.000 pessoas. Aproximadamente 207.000 pessoas são atendidas pela bacia hidrográfica do Rio Urucuia. Isso de acordo com os dados do IBGE. Ok, pessoal? Só voltando aí na questão ainda das atividades econômicas, né, e os prejuízos ambientais que essas atividades econômicas podem trazer quando são mal planejadas, conduzidas, né, e executadas pelo homem, né, que é o que vai, vamos dizer assim, vamos caracterizar o termo de ações antrópicas. Essas ações antrópicas aí, elas podem trazer vários prejuízos ambientais. Galera, a agricultura, igual eu falei para vocês, a atividade de irrigação dentro da nossa região, ela representa uma das principais atividades para o desenvolvimento da nossa região e também desenvolvimento nacional. Só que a agricultura tem um probleminha com a agricultura. Cerca de 50% da água que é utilizada para a irrigação é desperdiçada. Sem mencionar que de todas as atividades humanas, a agricultura é a que mais consome água. 70% de toda a água consumida nas atividades humanas está relacionada à agricultura. Lembra que eu falei para vocês que 50% dessa água é desperdiçada? O que isso quer dizer? Quer dizer que 35% da água que é utilizada na agricultura é jogado fora. É mal, vamos dizer assim, aproveitada pelo homem nessa atividade de cultivo de pivôs centrais, que demanda a irrigação. Lembrando também, né, Orione, que esse mau uso da água com a irrigação, né, o que nós vamos perceber é que vai provocando vários problemas, né, no próprio solo, além do desperdício da água, né, o nosso rio acaba que fica comprometido no período de estiagem, né? Então nós vamos nos deparar com grandes problemas. Voltando aqui, pessoal, conforme a professora falou, as atividades humanas aí, a agricultura traz essa série de problemas. Mas o nosso patrimônio ambiental, né, um dos maiores da nossa região, o Rio Urucuia, ele também é reconhecido internacionalmente. E sabe por quem? Por um saudoso escritor, Guimarães Rosa. Nós sabemos que essa região, né, ele andou por essas regiões e também desenvolveu vários livros, né, escreveu vários livros contando
sobre a cultura, os costumes desta região. E aí, então, esse rio, ele faz muita parte, né, dessa história de Guimarães Rosa. Rio meu de amor é Urucuia. Essa saudosa frase do nosso grande escritor Guimarães Rosa faz parte de uma das maiores obras da literatura brasileira. Não é isso? Então olha só, eu vou deixar agora para que a professora revele o nome desse saudoso livro que é reconhecido internacionalmente. Grande Sertão Veredas. Bom, e falando em obra literária, não podemos deixar também de falar um pouco sobre a questão do turismo aqui nessa região, mais precisamente falando do Rio Urucuia. Então, pessoal, conforme a professora falou, falar de turismo é falar de preservação. O turismo é um dos caminhos e alternativas para que a gente possa preservar e conservar a nossa bacia hidrográfica do Rio Urucuia. A bacia hidrográfica do Rio Urucuia possui um visual paisagístico exuberante, carregado de histórias e fatos. Por falar de história, eu estou exatamente no ponto aonde a gente tinha a antiga travessia. Aqui nesse ponto a gente tinha uma balsa, tá ok? E essa balsa é que fazia a locação, né, a movimentação das pessoas de um lado para o outro, tá ok? E conforme eu mencionei para vocês, o turismo ele é muito importante para contribuir com a preservação e conservação dos recursos naturais. Por isso, o turismo deve ser mais explorado em nossa cidade e território. Aqui em nossa cidade, nós já utilizamos um pouco, né, do Rio Urucuia, que é a famosa barqueata, que faz parte da nossa cultura, que é um grupo de pessoas que sai daqui, mais precisamente deste ponto, até a cidade de Morrinhos, né? Outra situação interessante também com relação à questão do turismo é a Cachoeira de Buritis, que é um belo local, né, para as pessoas irem lá e se divertir. Então, pessoal, fica a dica, o turismo pode ser utilizado como uma ferramenta ou um instrumento-chave para que possamos ter a preservação e conservação desse nosso Rio Urucuia, né, que é um dos nossos maiores patrimônios socioculturais, ambientais e também, por que não dizer, econômico. Mas não podemos nos deixar de esquecer, a água é fonte de vida. Todos os seres vivos, todos os organismos dependem. Como já dizia o saudoso grande mestre Guimarães Rosa, Rio meu de amor é o Urucuia.